meus irmãos, meus amigos, muito bom dia a todos vocês, que Jesus possa abençoar o lar de cada um. Bom dia também a você que está aqui pela primeira vez, não é? Se inscreva no nosso canal e participe a cada sábado de nossas reflexões. Gente, o nosso tema é muito importante e vai caber o nosso cuidado, o nosso carinho, uma reflexão bem verdadeira, porque todo o estudo do Evangelho, ele nos favorece examinar a nossa conduta diante daquilo que está sendo estudado. Então é muito importante que a gente se posicione como nós estamos diante desses ensinamentos de Jesus. O nosso tema diz assim: não julgueis, antes ampara e auxilia. Então é um tema extremamente importante, porque nós temos, ainda na nossa inferioridade espiritual, porque somos espíritos imperfeitos, temos a gravíssima tendência de sermos muito, mas muito severos com os erros alheios e extremamente brandos quando o erro fomos nós que cometemos. Sempre buscamos alguma desculpa, algo que atenue a nossa falta, mas muitas vezes, quando os erros vêm de nossos semelhantes, nós temos a tendência de julgar e muitas vezes com muito rigor. Então, nós trouxemos aqui do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2, o tema que diz assim: não julgueis, pois para não serdes julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados também. E com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Então a advertência já está no Evangelho de Mateus, são as palavras de Jesus. Muito cuidado no julgamento, porque com o rigor que nós julgarmos, mais adiante a vida vai nos julgar na mesma medida. E aí, para que nós possamos aprofundar e ilustrar a nossa reflexão de hoje, eu trouxe uma passagem do Evangelho de João, capítulo 8, 3:11. É uma passagem que muitos já conhecem, mas é importante que nós voltemos a essa passagem para que nós possamos compreender melhor a reflexão desta manhã. O Evangelho de João diz assim: os escribas e fariseus, então, trouxeram a Jesus uma mulher que fora apanhada naquele instante em adultério. A colocaram no meio da praça e os escribas e fariseus, para tentar Jesus, disseram dessa maneira: Mestre, esta mulher foi agora mesmo apanhada em adultério e Moisés, na lei, mandou apedrejar a estas tais. Qual é a vossa opinião sobre isto? Diziam assim os judeus, tentando para poderem acusar Jesus de ser contrário à lei que existia na época e que estava posta para todos. Percebam, uma lei extremamente dura para a dureza dos corações que existiam naquela época. Então a mulher pega em adultério naquele momento deveria ser apedrejada. Jesus então responde da seguinte maneira: abaixou-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. E como eles continuavam a fazer a pergunta a Jesus, ergueu-se Jesus e disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe então a primeira pedra. E tornando a baixar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo, foram saindo um a um, sendo os mais velhos os primeiros. E ficou só Jesus com aquela mulher, que estava no meio, em pé. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela a Jesus: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: nem eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. Essa passagem, gente, é extremamente importante dentro do Evangelho, para que nós possamos perceber a pedagogia do Cristo. Qual de nós, dentro da nossa condição moral, hoje no mundo de provas e expiações,
não desejaríamos uma segunda oportunidade quando nós errássemos, seja o erro de qualquer situação, não é? Então Jesus disse, se ninguém te condenou, muito menos eu, vá e não tornes a errar, foi o que ele disse àquela mulher. Então, gente, é preciso que a gente saiba interpretar os ensinamentos de Jesus. Quando diz, não julgueis para não serem julgados, cuidado com o que diz os Espíritos assim. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então é preciso, de cada ensinamento de Jesus, extrair o espírito da letra. Aquilo que realmente está de forma dentro daquele ensinamento do Cristo e que nós possamos perceber da forma correta e adequada. Então veja o que os Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos advertem sobre essa questão. Não julgueis para não serem julgados. Mas é sempre que a gente não vai julgar ou tem situações em que é necessário até que a gente julgue. Vamos ver a orientação dos Espíritos aqui. A censura da conduta alheia pode ter dois motivos. Veja que explicação bacana, gente. Reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos criticamos. Este último, não é? De desacreditar a pessoa que nós estamos criticando, dizem os Espíritos, jamais tem escusa, pois decorre da maledicência e da maldade do coração. Então percebam, dois são os motivos para a gente julgar, ou reprimir o mal, ou desacreditar o próximo, baseado na maledicência e também na nossa maldade. O primeiro pode ser louvável, não é? E torna-se mesmo um dever em certos casos, pois dele pode resultar um bem. E porque sem ele, o mal jamais seria reprimido na sociedade. Aliás, o homem deve ajudar o progresso da sociedade, mas nunca tomar no sentido absoluto este princípio. Não julgueis para não serdes julgados. Então, há casos sim, orientados pelos Espíritos, na função de reprimir o mal para que ele não se espalhe, é preciso que a gente julgue aquele que agiu mal para que ele não torne a repetir o mal que fez, agredindo e fazendo um grande mal à sociedade. Mas quando nós, na nossa reprimenda, no nosso julgamento, tem apenas o propósito de satisfazer ainda a nossa maledicência, a nossa maldade, ou os nossos próprios desequilíbrios, os Espíritos dizem, para isso não há desculpa, não é? Então Jesus não podia proibir de se reprovar o mal, não é? Reprovar o mal, Jesus não interditou, pois ele mesmo nos deu exemplo disso e o fez em termos enérgicos, mas quis dizer que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Gente, nós podíamos até parar por aqui. Veja que maravilha de colocação dos Espíritos. A autoridade de quem censura está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Ora, é preciso que tenhamos muita autoridade moral para que a gente possa julgar nossos semelhantes. Quem somos nós, gente, para estar apontando o erro alheio, não é? Quando nós próprios precisamos diariamente de misericórdia, de segunda chance, de nova oportunidade para que a gente não torne a errar, não é isso? Então, é preciso estar com autoridade moral para censurar o próximo e mesmo reprimir o mal. Mas jamais quem tem autoridade moral vai o fazer para denegrir alguém simplesmente ou para desqualificar aquele que tombou em algum grave erro moral ou mesmo não tão grave, mas que errou naquele momento. Então, o Evangelho não nos recomenda fazer o julgamento severo para desacreditar aquelas pessoas, porque nós não gostaríamos que quando tombássemos em algum erro, todos viessem nos acusar de forma cruel e muito dura. Nós gostaríamos sim que houvesse a complacência e a compaixão, sobretudo quando nós também estamos passíveis de erros, até muitas vezes maior do que aquele que a gente condenava. Muito cuidado com isso. Então Jesus, volto a dizer, não interditava que a gente estanque o mal,
por um julgamento, mas nada além disso, não é? Se a consequência não é extinguir o mal, é apenas colocar aquela pessoa numa situação vexatória, nós estaremos fazendo tão mal quanto aquele que errou. Então nós trouxemos aqui, gente, algumas orientações do Espírito Joana de Ângeles que servem muito para nosso dia a dia, para a nossa jornada, dentro dessa reflexão. Então Joana nos traz um olhar muito carinhoso, muito amoroso para essa questão do julgamento que nós exercemos e que os outros também exercem sobre nós. Então a sociedade, a humanidade precisa cristificar o seu coração, não é? Aí essa prática danosa do julgamento leviano muitas vezes, ou do julgamento mesquinho, que denigre aquela pessoa que errou, que já está humilhada pelo erro, e esse nosso julgamento pode piorar ainda mais a situação. Joana de Ângeles nos traz outro olhar e outra linha de conduta para que nós possamos nos conduzir melhor na pátria material e também na pátria espiritual. Veja o que diz Joana, falando primeiramente, gente, do ângulo da misericórdia, não é? Do zelo, do cuidado, do carinho que a gente deve ter com quem erra. Está no livro Momentos de Coragem, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo. Ela diz assim: por isso, não julgues ninguém pela aparência, ou melhor, não te arvores a julgamento algum, com desconhecimento da causa real. Torna-te tolerante, embora sem ser conivente. Então, é aquele equilíbrio, gente. Nós precisamos ser tolerantes, mas não coniventes com um erro. É aquilo que falávamos na fala de Jesus. É saber tirar o espírito da letra. Porém, a grande maioria dos julgamentos é aquele sem conhecimento real da causa que levou aquele irmão ou aquela irmã a tombar em algum erro, não é? Então, isso é extremamente delicado, gente. Nós não termos o conhecimento completo do problema e nós, então, já nos associarmos a outras mentes desavisadas, como nós podemos também estar desavisados, e julgar e crucificar e colocar aquelas pessoas que erraram em situação mais complicada ainda. Isso é uma falta de caridade gravíssima, tá certo? O que dizia Chico? Que quando nós tivermos, diz Chico assim, se sua palavra não for para construir, silencia. É isso, gente. Nós não temos o quadro total, as questões que levaram a pessoa àquele erro. Se você não tem essa consciência e sabe que sua palavra não é para extinguir o mal, porque você não tem o quadro completo, o que é que diz Chico? Se sua palavra não for para construir, silencie. Isso é o melhor. Joana segue falando então do sentimento da compaixão nesse assunto que nós estamos estudando. Na obra Responsabilidade, ela diz assim: desenvolve esse sentimento de compaixão para com o teu próximo no mundo e, compadecendo-te das suas limitações e deficiências, cresce em ação no rumo do grande poder. Então, gente, a compaixão deve ser aquele sentimento que deva nos movimentar aqui na pátria física, como no mundo espiritual também. O que é a compaixão? É sensibilizar-se pela dor alheia, principalmente daquele que está em queda e que está em erro. Então, gente, é preciso que olhemos para quem errou como gostaríamos de ser olhados, examinados, jamais julgados. Por isso que nosso tema diz assim: não julgue, antes de qualquer coisa, ampara e auxilia quem esteja em queda. E é claro isso, gente, porque amanhã a queda pode ser nossa também. E nós vamos então desejar que um olhar compassivo nos acolha e nos auxilie a sair daquele erro, não é? Nós não gostaríamos de sermos profundamente condenados
por um erro que nós cometemos às vezes, até sem querer. Não tivemos aquela intenção profunda de errar, mas erramos, não é? Porque ainda somos espíritos a caminho de uma evolução. Joana diz assim, com a sabedoria do silêncio. Veja o que aqui Joana diz, do silêncio interno. Evite julgar ou criticar. Cada vez que julgas alguém, a única coisa que fazes é expressar a tua opinião pessoal. E isso é uma perda de energia, é puro ruído. O sábio a tudo tolera, sem dizer uma única palavra. Então, gente, quanto mais a gente evolui, mais nós vamos conquistando sabedoria. Quanto mais adquirimos sabedoria, menos nós vamos crucificar alguém, criticar alguém, porque é o que é que diz Joana aqui de uma forma muito direta, nos falando de sabedoria, que quando nós estamos julgando alguém, o máximo que estamos fazendo é expressando a nossa opinião pessoal. Isso é perda de energia e puro ruído. Então, Joana de Ângeles não arrudeia, gente, ela vai direto ao nosso coração, quando nos diz isso. Nossa opinião pessoal na crítica e na crucificação de alguém é apenas ruído, nada de útil se faz nesse momento. Por isso que Joana ressalta a importância do silêncio interior, cujo silêncio interior pode ser treinado. À medida, volto a dizer, que vamos ganhando em sabedoria, nós vamos aprendendo a silenciar intimamente, nos afastando daquele secreto desejo de falar de alguém, de apontar os erros, de mostrar que ele tombou mais de uma vez. E o que é pior, muitas vezes dizendo, aquele não tem mais jeito nenhum, deve ser condenado. Quem somos nós, gente? Espíritos ainda profundamente imperfeitos, que fazemos diversas escolhas ainda equivocadas, baseadas muitas vezes em valores em que nós acreditamos, e são valores muito equivocados ainda. E aí, como diz Joana, silencia interiormente. Aguarda, tenha compaixão e rejeite esse secreto sentimento de querer estar julgando todo mundo a todo tempo. Diz ainda Joana sobre a calúnia, não é? Todos os seres humanos são frágeis e podem tornar-se vítimas de situações penosas. Assim, não julgues a ninguém, entregando-te em totalidade àquele que nunca se enganou, que é Jesus, não é? Então, gente, quem é que nunca se engana? Todos nós nos enganamos. Muitas vezes traçamos um julgamento para depois nos arrepender, dizer, puxa vida, quando eu tomei conhecimento real da situação, me bateu um remorso terrível. Eu preciso pedir desculpa àquele porque eu fui cruel, eu o julguei duramente e não conhecia o quadro. Aquilo que nós falávamos lá atrás. Então, Joana diz isso, não julgue a ninguém, não é? Ela diz assim, ao julgar seu semelhante, o indivíduo termina por realizar, de forma inconsciente, um fenômeno de projeção da sua própria sombra, como forma de autojustificação. Veja, gente, que profundidade. Quando nós tomamos essa conduta equivocada de estar julgando, falando mal, Joana diz, nós estamos projetando a própria sombra que habita dentro de nossos corações. E é o que ela dizia antes, não é? Criticar o erro de alguém é opinião apenas nossa. Estou dando aquela opinião, não é? E aí podemos cair nesse erro e projetando verdadeiramente, porque a língua fala do que está cheio o coração. E aí Joana diz isso, estaremos mesmo inconscientemente projetando a sombra que faz ainda morada dentro de nós. Portanto, gente, vejam que a reflexão do dia de hoje é muito, mas muito importante, porque foi uma advertência de Jesus naquela época dos corações endurecidos.
E hoje, como está a nossa conduta diante desse ensinamento? Então, meus amigos e meus irmãos, diz a espiritualidade, sejamos prudentes e, sobretudo, tenhamos misericórdia de nós e dos outros. Façamos um mundo melhor. Que Deus nos ampare, que Deus nos ilumine. Agradeço a atenção de todos, a interação que fazem com o canal. Peçam, se inscrevam no nosso canal, orientem as pessoas, sugiram, deixem o like se gostaram do estudo de hoje. E Deus permitindo, gente, estaremos aqui no próximo.